Bom, gente, vamos falar então sobre a prova de redação do vestibular da Unicamp, edição 2020, né? Bom, a Unicamp tem essa característica de elaborar uma prova de redação em que o estudante é convidado a simular um gênero textual real, textos que existem na vida real, fora dos bancos escolares. Então não é aquela redação escolar já meio que pré-fabricada que ocorre em vários vestibulares e no próprio Enem. São jogos de faz de conta. Então propõe brincadeiras. Neste ano, então, eram duas propostas, dois gêneros bem distintos, e o estudante deveria optar por um deles. Que gêneros? A proposta 1, mais moderna, mais vinculada às tecnologias de informação e comunicação, cobrava a simulação de um podcast. Olha, bem moderninho mesmo, bem novidade. Um podcast, né? A proposta 2, cobrava um gênero mais tradicional, mais vinculado à imprensa escrita, que é a crônica, a elaboração de uma crônica. Alguns aspectos devem ser considerados. Qualquer que seja a escolha, qualquer que seja a proposta, o estudante não é ele mesmo. Ele tem que primeiro criar um personagem, assumir, como a gente diz, uma máscara discursiva, né? Uma máscara discursiva para uma interlocução. Então, na proposta 1, a do podcast, era assim: faz de conta que você trabalha como colunista em uma revista eletrônica bastante acessada por ambientalistas de diversos países. E você e o editor dessa revista eletrônica encomendou a você um podcast. Então, quem é você? Faz de conta que você era um colunista de uma revista eletrônica e destinada a ambientalistas de várias partes do mundo. Na proposta 2, faz de conta que você era um escritor que publica uma crônica em uma revista semanal. Escreve uma crônica toda semana. Então, nos dois casos, você teria que escolher essa máscara discursiva. Quem sou eu? Eu escrevo para quem? Eu escrevo em que esfera de circulação, né? Em que plataforma, onde vai ser publicado o meu texto, a quem ele se destina e o que eu espero conseguir com esse texto, né? E as duas propostas demarcavam bastante isso. Outra coisa, dependendo da escolha, a redação deve respeitar as características da linguagem típica de cada gênero. Então, o que é importante no podcast? O podcast, você sabe, é um texto oral. O podcast, e a prova definia o podcast, né? Ele vai ser veiculado na internet para você escutar a qualquer hora. Quem ouve um podcast ouve a qualquer hora, normalmente em fones de ouvido e tal, no telefone celular, né, em uma hora de folga, enfim. Então, embora seja um texto escrito, é um texto escrito para ser lido em voz alta, então deve ser um texto marcado de oralidades. Né? Olá, você que está nos ouvindo aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está nos ouvindo agora, embora escrito, você tem que imprimir ao texto as marcas típicas da linguagem daquele gênero, que no caso é o podcast. É um texto para ouvir, né? No caso da crônica, o desafio é talvez um pouco maior, porque a crônica é um texto escrito por um artista, um escritor, o cara que tem uma obra em arte fora do jornalismo e que escreve para o jornal ou para a revista para ganhar um troco, mas também para emprestar o charme de artista àquele jornal ou àquela revista. No caso, era uma revista. Então, o texto a redação de uma crônica exige do autor um certo talento artístico. Né? Como é que a gente pode definir a crônica? Quanto ao tema, ela pode se aproximar ou distanciar do jornalismo, pode ser um tema de atualidades, do noticiário, ou pode versar sobre temas do cotidiano, numa linguagem livre,
criativa, literária, né? E bastante pessoal. Então, a opção pela crônica, pela proposta 2, exigiria do candidato esse talento, essa veia artística. Teoricamente, então, a gente pode dizer que a proposta 2, a redação da crônica, é mais difícil. Teoricamente mais difícil. O podcast tinha essas marcas criativas de oralidade, mas é um texto mais argumentativo. Já a crônica não, tinha que ser um texto híbrido, que misturasse a narração de um episódio e depois refletisse, discutisse aquele tema, aquele problema. Se por um lado, teoricamente, a crônica é um gênero mais difícil, é um desafio maior, o tema da proposta 2, esse da crônica, eu acho que é menos trabalhoso do que o tema do podcast. Qual foi o tema da crônica? Essas situações que são definidas ali como micromachismo no cotidiano, enraizado na nossa sociedade. Pequenos machismos, pequenos comportamentos que caracterizam o machismo, né? E tinha ali uma lista, né, com várias situações, 13 situações que definem aí o que seria esse micromachismo. Você tinha então que escolher, né, uma dessas situações e se colocar como alguém que tivesse vivido essa situação. Semelhante ao texto, né, da escritora nigeriana Chimamanda Adichie, né, Chimamanda Ngozi Adichie, em primeira pessoa, com momentos narrativos em que você se coloca como personagem daquela situação de micromachismo e depois tinha que ter uma parte dissertativa em que vai discutir, né, reflexões e sentimentos sobre o micromachismo. Talvez esse tema fosse menos trabalhoso do que o tema do podcast. O legal de falar sobre o tema do podcast é que é um tema que promove uma interdisciplinaridade presente nesta segunda fase, né, com questões interdisciplinares de ciências da natureza, de ciências humanas, e o tema aqui também promovia essa interdisciplinaridade. Então, o podcast deveria relacionar biodiversidade, portanto, da área das ciências da natureza, com sociodiversidade, portanto, vinculada às ciências humanas. Então, ao mesmo tempo que deveria retratar a grande diversidade que nós temos na natureza brasileira, também a grande complexidade étnica e cultural presentes na sociedade brasileira. O texto também deveria fazer a defesa da preservação do patrimônio ambiental e do patrimônio cultural da sociedade brasileira e de que maneira essa preservação seria importante para a sustentabilidade. E o texto deveria ser bastante persuasivo. Ele deveria ter esse tom argumentativo para convencer o ouvinte, né, no podcast o interlocutor é um ouvinte, a essa atitude de preservação, tanto ambiental quanto cultural. É uma prova que deixa a gente aqui do lado de cá do funil, né, bastante feliz. A gente fica feliz porque nos motiva a um trabalho de orientação para a produção de texto aqui no ensino médio, no nosso caso, e mesmo no ensino fundamental, que invista mais numa certa dose de criatividade, fica um trabalho também mais arejado, muitas vezes mais divertido, porque são jogos de faz de conta, né? Então a Unicamp a gente tem até a agradecer. Certeza também que os nossos alunos mandaram bem nessa prova, seja qual tiver sido a opção, estão bastante preparados e a gente do lado de cá torce bastante e vamos continuar trabalhando para contemplar essa criatividade do vestibular da Unicamp. Ok?
Desejo então aí um bom trabalho, porque esse vestibular da Unicamp continua, né? A gente só abriu o trabalho da segunda fase. Bom trabalho, bons estudos, boas provas. Valeu!